Bom, então hoje nós vamos mergulhar em um dos diálogos mais curtos e ao mesmo tempo mais provocativos do filósofo Platão, o diálogo Ion. Ion é o nome do diálogo, é o nome do personagem com quem Sócrates vai se encontrar e dialogar neste texto. Bom, então Sócrates encontra-se com um rapsodo, ou seja, um artista da palavra, o significado de rapsodo, que é basicamente alguém que recita e que interpreta poemas diante do público. E Ion é um rapsodo que interpreta poemas de Homero, que eram poemas já bem quistos na época de Sócrates. Bom, e logo, aliás, na primeira pergunta, Sócrates estabelece já o tom da conversa. Então ele questiona: de onde vens agora, Ion? Creio que de Éfeso. Então Ion responde com entusiasmo: não, de Epidauro, onde assisti um festival de Asclépio e recitei versos de Homero. Ion é um sujeito que é muito conhecido por essa questão dele viajar para vários lugares, participando de festivais, recitando os poemas de Homero, etc. Interessante que o nome Ion significa que vai, ou aquele que vai, aquele que parte, que é enviado, que vai embora, etc. E na física, o Michael Faraday, ele deu o nome de íon para os átomos que perdem ou que ganham elétrons num processo que ficou conhecido como ionização. Quando o átomo tem vários elétrons. Quando ele perde um dos seus elétrons, então ele é chamado de íon. Íon é aquele que vai. E há também aqui, claro, uma relação com a questão da cidade, Éfeso. Bom, que tem a ver com o calendário, né, das festas, das festividades, né, da época. Bom, então, logo, Sócrates entra no cerne da questão e pergunta o seguinte para Ion. Ele diz: tu interpretas bem Homero, de fato, Ion, mas poderias também fazê-lo com Hesíodo ou Arquíloco? Então Sócrates ele está aqui trazendo um questionamento em relação à capacidade ampla de Ion quanto a todos os poetas e quanto a toda a poesia grega. Se aquilo que ele faz com Homero, com a sua interpretação de Homero, ele é capaz de fazer com todas as poesias possíveis, com todos os poetas que são famosos, digamos assim, na história grega. Bom, e a resposta de Ion é sincera, talvez até ingênua. Então ele diz: não, Sócrates, só Homero me inspira. Reflita bem nessa palavra. Só Homero me inspira. E a ele devo o meu talento. Então, Ion atribui à figura de Homero toda a sua capacidade de interpretação, visto que quando ele lê outro cara, digamos assim, ele não tem o mesmo gás, digamos assim, a mesma capacidade de interpretação, ele não tem o tal do brio, a vontade, ele não tem o dom para fazer interpretação de qualquer outra coisa, apenas de Homero, porque Homero traz a ele essa coisa da inspiração. Bom, então, esse é o momento que Sócrates começa a expor a sua tese. Se Ion realmente fosse um conhecedor técnico da poesia, então deveria ser capaz de interpretar qualquer poeta, e não apenas
Homero. Então, o fato de que apenas Homero o inspira indica, portanto, que ele não possui uma arte ou uma técnica, do grego técnica, né? Então, ele tem, na verdade, segundo Sócrates, uma espécie de dom, uma inspiração, que vem de uma fonte. Veja, é aqui que Sócrates introduz uma metáfora marcante. Ele diz: a alma do poeta é movida como um imã, e tu, Rapsodo, és o último elo dessa corrente. A alma do poeta é movida como um imã, e tu, Rapsodo, és o último elo desta corrente. Segundo ele, os deuses são como ímãs, que tocam os poetas e, por sua vez, tocam os rapsodos. E então, finalmente, tocam no público. O poeta é Homero, o rapsodo é Íon, o público são os ouvintes. Então, a arte, nesse sentido, não é racional e nem ensinável, mas é apenas uma cadeia de inspiração divina. É claro que essa tal inspiração divina pode ser reinterpretada, pode ser repensada como uma inspiração que vem de um desejo, de uma vontade, de uma coisa que é nata do indivíduo que faz a interpretação. Significa dizer o quê? Que algumas coisas dão mais vontade, prazer a umas pessoas do que a outras. E essa questão da inspiração que é individual de cada um, que seria, que para Sócrates era, claro, visto como uma coisa divina, o fato que sobra dessa conversa é que a inspiração é individual e ela não pode ser ensinada. Não é possível ensinar alguém a ter vontade, de uma coisa. A vontade pode ser treinada. A vontade pode ser treinada no sentido de que hábitos podem ser criados. E com estímulos, hoje nós entendemos que com estímulos ao hábito e estímulos à falta do hábito, poucos estímulos à falta do hábito, você cria vontade. Por exemplo, cria o hábito forçadamente de ir à academia. Aí, depois fica um dia sem ir à academia, virá uma falta, virá um desejo. Então, no dia seguinte, você vai. E, de tempos em tempos, você dá um corte inesperado e deixa ali uma sensação leve de falta. Então, isso treina a vontade. Mas chegar para alguém e ensiná-lo tecnicamente a ter vontade de algo, ensiná-lo tecnicamente a ser inspirado em algo, isso não é possível. Não é possível. Quem se inspira na Bíblia, se inspira na Bíblia. Quem se inspira em Sócrates, se inspira em Sócrates. Mas nem todo leitor de Sócrates vai devorar o texto e amar, e se deleitar, e dizer, meu Deus, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Nem todo. Porque essa alma do poeta é movida como um imã. A alma do poeta é movida como um imã. Significa dizer que existem fatores que puxam a alma. Existem fatores que atraem a alma. E esses fatores são individuais, não podem ser dados de um para outro. Por quê? Porque aquele que tem a sua alma atraída, puxada por alguma coisa, digamos assim, aquilo é exclusivo, é um sentimento exclusivo de cada pessoa. Essa inspiração exclusiva de cada pessoa não pode ser, portanto, ensinada. Mas Sócrates não para por aí. Ele pressiona ainda mais. Ele diz, se tu fosses conhecedor da arte de Homero, deverias entender igualmente outros poetas. A especialização exclusiva em Homero seria, então, aqui para Sócrates, um sinal de ignorância. Hoje nós não temos tanto problema com isso, né? Cada dia mais o cidadão que diz-se especialista em uma coisa é especialista naquela coisa no sentido acadêmico, né? Quando você vai para o mercado, por exemplo, um programador, você prefere um cara você vai contratar um programador para sua empresa, você prefere um cara que é extremamente especialista numa única coisa, ou você acha melhor um cara que é mais generalista, que sabe resolver uma variedade de problemas? Então, para o mercado hoje, talvez o cara que é
extremamente, digamos assim, especializado, dependendo da situação, não é uma coisa boa. Mas o cara que tem um conhecimento mais amplo é excelente. Na época de Sócrates, incentivava-se muito essa questão polimática, ciências polimáticas, porque a filosofia era a ciência polimática, era a ciência de todas as coisas, a polimatia era a regra e não a exceção, visto que todos estudavam tudo com ímpeto, e alguns se interessavam mais por uma questão do que outras. Veja que aí está também essa questão inspiracional. Dentro da ciência e da filosofia, cada um terá a sua alma puxada como um imã por alguma coisa específica, algum assunto. E não há problema nisso. Mas Sócrates está falando aqui o seguinte: se é conhecedor da arte de Homero, se é capaz de interpretar a arte de Homero, deveria poder também entender com igual capacidade a outros poetas. Então, para Sócrates, essa especialização exclusiva é sinal de ignorância técnica, ainda que seja brilhante. Então, Ion, talvez um pouco ofendido com essa explanação, ele vai retrucar dizendo: mas Sócrates, quando falo de Homero, encanto a todos. Então Sócrates responde: então tu és inspirado e não mestre em tua arte. Então veja, ele está falando o seguinte: às vezes o cara, trazendo para o momento atual, às vezes o cara que é doutor, mestrado, especialista, etc., ele tem o título de mestre, ele tem o título de doutor. Mas essa coisa do mestre e doutor, de onde vem? De onde vem? Porque o cara que é meramente gênio, o cara é gênio, ele sabe, ele manja. Qualquer coisa ele faz com perfeição. Então Sócrates está querendo dizer o seguinte: na verdade, não é uma questão de genialidade, não é uma questão de capacidade alta, é uma questão talvez de inspiração. Às vezes o cara que não tem nenhum destaque, não consegue bem nada, só não encontrou o seu fator de inspiração. Isso é algo muito interessante de se pensar. Então, esse é o ponto-chave do diálogo. Esse é o ponto-chave. Sócrates sugere que Ion não entende verdadeiramente o que ele faz. E ora, quem de nós entende verdadeiramente o que faz? Quem de nós entende verdadeiramente o que faz? A maioria das pessoas na Terra não entendem verdadeiramente o que fazem. Isso é a realidade. Agora, quando a conversa de hoje trabalha com o que você gosta, né? Essa ideia está dizendo o quê? Exatamente o que Sócrates está falando aqui, de uma forma mais simplória. É a ideia de que existem fatores inspiracionais de cada alma, que puxam a alma como um imã, que viria ali para Sócrates dos deuses, que produzem, fabricam, digamos assim, cada alma com esse fator de inspiração. E esse fator de inspiração é movedor de capacidade em quem não teria capacidade se fosse em relação a qualquer outra coisa. Então, quando você encontra um fator inspiracional para você, você consegue caminhar naquele fator inspiracional para qualquer lugar. Por quê? Porque aquilo te puxa, aquilo puxa a sua alma e te faz, portanto, movimentar. E nesse caso, se cada um tem o seu fator inspiracional, então deixa de ser uma questão puramente de técnica. Deixa de ser uma questão puramente técnica. Então, às vezes, o doutor, o especialista, o mestrado, etc., não deve subir ao pódio, ao alto da montanha e declarar: eu sou o mestre fulano. Quer dizer, nos montes do seu coração, ele sobe no altar da sua própria consciência e se declara o Deus de si e das coisas que o arrodeiam, né? Ou seja, ele está agora num pedestal, ele está no topo de uma cadeia de uma cadeia intelectual. Veja, aqui também Sócrates é muito o filósofo da humildade intelectual, como eu já falei
em outra ocasião, ele é o filósofo da humildade intelectual. E essa filosofia da humildade intelectual, em Sócrates, vai se revelar muitas vezes no fato de que a maioria dos seus diálogos terminam de forma inconclusiva. Terminam dizendo, olha, na verdade, nenhum nem você sabe de nada. E ele já começa dizendo aqui, na verdade, ô Ion, você não sabe de nada. Você não é conhecedor da arte do interpretar poesia. Você é uma pessoa que se inspira em algo. E se você fosse conhecedor da arte de interpretar poesia, você interpretaria qualquer poesia e você ainda ensinaria outras pessoas como interpretar qualquer poesia. Então há uma diferença do conhecimento técnico e da inspiração. Veja, pega uma criança que coloque na frente de um piano. Tem crianças, de fato, que você colocar na frente de um piano, ela começa a tocar como se ela soubesse tocar piano. Você der um violino para ela, ela faz um som lindo. Você der um violão, ela faz um som lindo e nunca aprendeu a tocar. Agora, tem um detalhe. Uma coisa é a pessoa que tem inspiração. Ela percebe os sons ali e faz uma melodia. Ela toca numa tecla, toca na outra, vê que os sons se combinam e aí ela vai aprendendo ali a mexer e criar alguma coisa. Ela se inspira naquilo. Tem um fator que puxa a sua alma nessa capacidade exclusiva do momento e do objeto, etc. Mas essa criança não sabe a teoria musical, qual nota está tocando, etc. É semelhante a isso, então qualquer outra coisa. Existem coisas que inspiram, que despertam vontade, mas nem sempre aquele que faz a coisa é alguém que se aprofunda no conhecimento e realmente tem o conhecimento ao ponto de até ensinar outras pessoas. Muitas vezes ele é apenas inspirado por aquilo, uma pessoa que gosta do que faz, né? É isso no final. Então, nesse caso aqui, Ion para Sócrates é apenas um canal, é uma ferramenta usada pelos deuses para transmitir algo que é divino, que é a tal da inspiração. Então, a inspiração, portanto, é uma espécie de possessão no pensamento socrático aqui. Os deuses fazem algo através do indivíduo. E Sócrates conclui de maneira quase consolidar, né? Ele diz: nada há de errado em ser servo dos deuses, pois é neles que repousa a verdadeira sabedoria. Então, Sócrates está dizendo: você é um inspirado? Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. O que eu quero trazer? A consciência e a humildade intelectual. Você é inspirado? Maravilha. Mas perceba que você é inspirado. Perceba que você é alguém que gosta do que faz e que talvez, se fosse qualquer outra coisa, você seria um incompetente absoluto. E para quantas coisas você não é absolutamente incompetente? Além disso, se tirar você do seu ambiente. E às vezes, qualquer pessoa que parece totalmente incompetente, ela parece incompetente dentro de um ambiente. Em um outro ambiente, ela não pareceria incompetente. Pega um professor da USP, talvez, estou dando um exemplo, uma pessoa, não precisa ser um professor da USP, mas pega uma pessoa que nasceu em berço de ouro e que tem um amplo conhecimento de uma área e coloque essa pessoa para trabalhar junto de um pedreiro, de um mestre de obra. Essa pessoa vai ser completamente incompetente naquilo. Então nós temos que ter consciência de que a nossa incompetência para uma série de coisas é maior do que a nossa competência em um fator exclusivo. Então, esse pequeno diálogo nos leva a refletir sobre a natureza da arte, do conhecimento, da inspiração e, especialmente, dessa questão da humildade intelectual que aparece muito em Sócrates. Será que o verdadeiro artista é um possuído? Né? Será que na verdade, todos nós, no que fazemos, não somos apenas possuídos? Ou, digamos assim, determinados? Traz uma ideia, talvez, de um determinismo, de que talvez as nossas ações não sejam nossas ações. Aí existe um fator anterior àquilo que nós fazemos, talvez. Então, são questões que ficam em aberto aqui nesse diálogo. Né? Então, Platão aqui, através de Sócrates, traz essa provocação. A arte talvez não seja algo que se aprende, mas algo que se recebe, ou algo que é pura inspiração. O verdadeiro mérito
não está no saber, mas na abertura àquilo que nos ultrapassa. Então, eu posso saber de algumas coisas, mas há muitas coisas que eu não sei. E há muitos fatores nessa questão da inspiração que não são dominados, não são controlados. Portanto, reflitamos sobre isso. Reflitamos sobre tudo aquilo que nos ultrapassa. No próximo diálogo, vamos continuar meditando sobre... no próximo vídeo da série, continuaremos meditando sobre os diálogos de Platão.